Ele foi curado de um modo sobrenatural. Quero falar com você nesse vídeo sobre Naamã e a cura sobrenatural da lepra. Nesse vídeo nós vamos fazer um estudo sobre a vida de Naamã, o general do exército sírio, que de um modo sobrenatural foi curado por meio da graça de Deus. Nós vamos aqui fazer um estudo sobre esse importante general sírio e tirar lições espirituais para as nossas vidas. Esse aqui é o canal Estudo Bíblico, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e a entender com mais clareza a fé cristã. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí e acione o sininho para que você possa ser atualizado dos conteúdos constantes que nós publicamos aqui. Sem mais delongas, vamos estudar aqui sobre esse general importante do exército sírio que recebeu da parte de Deus essa cura sobrenatural. Bem, para nós começarmos a estudar sobre a vida de Naamã, nós temos que perguntar quem era Naamã. Quem era esse personagem que é mencionado nas Sagradas Escrituras? E para isso nós temos que entender que lá na Bíblia temos dois homens que são mencionados pelo nome de Naamã. O significado hebraico desse nome é deleite. E como eu disse, há dois personagens na Bíblia Sagrada com esse nome. O primeiro deles é o segundo filho de Bela, filho de Benjamim, que está registrado lá em Gênesis 46, 21. E este Naamã, que era filho de Bela, foi cabeça da família dos Naamitas, segundo está relatado lá em Números 26, 40. Ele deve ter vivido por volta do ano 1876 a.C. E o outro Naamã mencionado nas Sagradas Escrituras é o comandante do exército sírio, este de quem nós vamos agora fazer o estudo sobre a sua vida e a experiência que ele teve com Deus, tá? Ele estava no comando deste exército nos tempos de Jorão, o rei de Israel. Há uma dúvida se era Gel ou Jorão, o rei de Israel, no período em que este general sírio vai até a terra de Israel procurar a cura. Bem, o fato é que Naamã ele era o comandante dos exércitos do rei da Síria, ou seja, a região de Arã. E aí, para você entender qual que era essa região, dá uma olhadinha aqui neste mapa. Essa parte verde que você está vendo aí corresponde ao reino arameu de Damasco, ou o reino de Arã, ou o reino da Síria, tá? Arã era o reino de Damasco e provavelmente o rei nesta época de Naamã era o rei Ben-Hadad II, mencionado nas Sagradas Escrituras, tá? O Naamã foi um homem habilidoso e corajoso e que merecia a posição que ele ocupava. E nós vamos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. O rei de Arã tinha este general, Naamã, em alta estima, pois ele havia lutado por Arã com destemor e alcançado vitória. Estamos diante de um importante militar, de um importante general, que conseguiu vitórias muito importantes para o exército sírio. Quando Naamã ficou leproso, isso foi um duro golpe para o rei e para o reino de Arã. E aí nós vamos ver as consequências dessa enfermidade que acometeu esse importante general do exército sírio. Havia diversas variedades de lepra nos tempos antigos. A maioria era de doenças comuns de pele, normalmente impinge, ou infecção por estafilococcus ou streptococcus. Eram as doenças de pele naquele período. Mas nos dias anteriores ao surgimento da medicina moderna, essas doenças causavam uma desconfiguração grotesca antes de provocar uma morte lenta e dolorosa. Era um mal, portanto, daquele período em que você não tinha uma medicina avançada como nos dias de hoje, tá? A impinge, ela é muito contagiosa e pode ser contraída apenas pelo fato de você encostar ou tocar em alguém que tem essa doença. Não só tocar na pessoa ou em alguma coisa que a pessoa que tem impinge tenha tocado, certo? Pois bem, nos tempos antigos, as vítimas eram expulsas e isoladas da sociedade. A hanseníase, que era a lepra verdadeira, era rara e o contágio não se manifestava imediatamente e nem se tornava óbvio. Ou seja, o que tinha um efeito mais contagioso e prejudicial era a impinge, nem tanto sim a lepra. Tá? Muito embora naquele tempo até mesmo a impinge era considerada como lepra, mas a partir da medicina moderna se entende que uma coisa não tem a ver com a outra, apesar de serem infecções na pele.
Um dos sintomas da lepra é o embranquecimento e a dormência da pele na área infectada. É provável que Naamã e Geazi tivessem contraído a hanseníase, pois não estavam isolados e nem tinham sido banidos. Ou seja, o que isolava as pessoas a ponto de elas ficarem banidas do convívio social era a impinge e outras doenças de pele de caráter contagioso. Já a lepra não tinha essa característica, a chamada hoje hanseníase. Isso explica por que o general sírio continuava à frente do exército sírio, mesmo com essa enfermidade terrível em seu corpo. Naamã era um adversário confesso do povo de Israel, e a gente vê isso relatado lá em 1 Reis 20, quando a Síria ataca Israel. Antes da sua conversão ao Senhor, depois de ter sido curado de um modo sobrenatural por ele, o rei dos arameus, Ben-Hadad II, de acordo com Flávio Joséfo, deu crédito a Naamã por muitas vitórias que os sírios alcançaram. Ele era, portanto, um alto oficial do rei da Síria, destacando-se como um servo leal, dotado de um gênio militar sem igual. Estamos, portanto, diante de um importante general sírio e que tinha um peso no comando dos exércitos do rei da Síria, Ben-Hadad II. Agora, para entendermos melhor sobre a história de Naamã e a cura sobrenatural que ele teve da lepra, temos que ler lá 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 27. Eu não vou ler aqui todo o texto, mas você pode ler na sua Bíblia, porque é neste capítulo de 2 Reis que nós vamos ter ali o relato da história da cura de Naamã, da lepra que tinha cometido o seu corpo. Naamã fora acometido por lepra, e isso muito humilhava, servindo de empecilho, apesar das outras qualidades militares e intelectuais que ele tinha. A esposa de Naamã recebeu como criada uma pequena menina israelita que tinha sido levada para o território sírio depois de um confronto entre a Síria e Israel. E essa menina anunciou que lá em Israel havia um profeta, o profeta Eliseu, que seria capaz de curar a lepra do general sírio. Nós vamos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. O rei sírio se interessou pelo caso, abençoou Naamã e enviou um apelo dirigido ao rei de Israel, que provavelmente ou era o rei Gel ou o rei Jorão. E ele fez isso escrevendo uma carta de recomendação do seu general sírio para ser curado. Mas quando o rei de Israel recebeu ali a presença de Naamã juntamente com a carta, longe de se sentir lisonjeado, ele desconfiou que o rei da Síria, Ben-Hadad II, estava querendo achar uma desculpa para atacá-lo e comentou algo rasgando as suas vestes. O que ele disse? Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Ou seja, o rei de Israel, quando vê aquela cena, do general Naamã estando ali presente com uma carta de recomendação do rei da Síria, Ben-Hadad II, o rei de Israel vai ficar ali perplexo, temeroso e ao mesmo tempo indignado, porque ele achou que aquilo poderia ser um pretexto para o rei da Síria atacá-lo. Portanto, a carta se transformou em motivo de tremenda irritação para o rei de Israel. Ele achou que o rei de Arã estava fazendo um pedido impossível com o intuito de provocar um confronto, de provocar uma guerra, um embate entre as nações. Mas o profeta Eliseu ouviu falar no incidente, ouviu falar que o general sírio Naamã estava na terra de Israel e sugeriu que este general fosse enviado até ele para que pudesse ser curado a partir da ação de Deus sobre a sua vida. Portanto, Eliseu se dispôs a ser o canal de Deus para ministrar a cura sobre o general Naamã. Naamã havia solicitado a interferência do rei da Síria, provavelmente por pensar que a sua presença no território de Israel haveria de causar dificuldades, a menos que lhe fosse permitido o ingresso de Israel devido a uma razão específica. Ou seja, era necessário que uma carta de recomendação fosse apresentada pelo rei da Síria
porque você teria agora um general inimigo no território de Israel. Olha que interessante. Os sírios naquele momento eram inimigos de Israel. Eles já tinham tido conflitos anteriormente com o rei Ben-Hadad. Só que agora, diante da informação de que na terra de Israel havia um profeta que poderia ser o instrumento de Deus para curar o general Naamã, o general inimigo Naamã vai até o território de Israel com uma carta de recomendação para poder ser curado pelo profeta, ou ser curado por Deus através do profeta. Não é provável que Naamã tivesse pensado que o rei de Israel pudesse fazer alguma coisa. Seja como for, a questão chegou ao conhecimento do homem certo, chegou ao conhecimento de Eliseu. E aí nós vamos ver como, de um modo sobrenatural, Deus usou o profeta Eliseu para ministrar a cura ao general Naamã, ao general sírio. Todo esse relato nos mostra como a providência de Deus pode operar de maneira surpreendente. Ou seja, o relato da cura de Naamã mostra como a ação providencial de Deus está para além da ministração meramente ao povo de Deus. A graça do Senhor se estende a todos. E nós vamos ver como que a providência divina, numa situação inusitada, onde um inimigo de Israel, um general que havia comandado ataques contra Israel, vai até o território israelita para ser curado por Deus através da instrumentalidade do profeta Eliseu, tá? E aí nós vamos ver como que a providência divina foi operando. Por exemplo, a menina israelita que foi escravizada foi o primeiro elo dentro dessa cadeia de acontecimentos providenciais. Você tem noção do que é isso? Deus permite que essa menina vá até o território da Síria como escrava, e ali esta menina vai ser usada por Deus para poder falar à mulher de Naamã que havia alguém no território de Israel que poderia ser usado pelo Senhor para curá-lo. E nós vamos ver na ação sobrenatural e providencial de Deus para ministrar a sua graça sobre a vida de Naamã. Naamã estava tão doente que precisava de ajuda. Porém, chegou diante da casa de Eliseu com toda a pompa de superioridade, achando que ele era alguém muito importante, que portanto o profeta deveria recebê-lo com toda aquela pompa que ele tinha. Naamã chegou a esperar que Eliseu viesse vê-lo a fim de prestar-lhe as devidas honrarias, pois para Naamã parecia que Eliseu era-lhe socialmente inferior, apesar do fato de que ele tinha a reputação de ser um grande profeta. Ou seja, mesmo naquela condição de uma enfermidade que estava cometendo o corpo de Naamã, seu orgulho, sua vaidade, sua prepotência, sua superioridade fez chegar até a casa de Eliseu com toda aquela pompa, achando que Eliseu deveria, portanto, atendê-lo imediatamente. E ele via Eliseu com desdém, via como um inimigo, via como alguém inferior, porém sabia da fama que ele tinha de ser um homem de Deus. Eliseu enviou seu servo Geazi para dizer a Naamã o que ele deveria fazer para ficar curado, ou seja, mergulhar no rio Jordão por 7 vezes. E aí o Naamã se recusou a obedecer às instruções simples que Eliseu lhe havia mandado. A saber, mergulhar por 7 vezes nas águas lamacentas do rio Jordão. Então imagine a cena comigo aqui. O poderoso general sírio Naamã estava agora recebendo uma ordem que para ser curado precisaria mergulhar por 7 vezes no rio Jordão. Ora, ele vai se sentir humilhado, ele vai se sentir indignado com essa ordem dada pelo profeta. Tudo por causa da sua altivez de coração, sua prepotência, seu orgulho, de se achar superior às outras pessoas, superior ao próprio profeta Eliseu. E ali ele, indignado, se recusa num primeiro momento a mergulhar no rio. Naamã ficou furioso por Eliseu nem mesmo sair para vê-lo e teve um acesso de raiva e de indignação. No entanto, os seus servos o convenceram a se banhar. General, entre lá, se banhe no rio, obedeça ao que este homem de Deus está dizendo. Não teria ele cumprido uma tarefa difícil se Eliseu tivesse pedido isso a ele? Todos sabiam que lá na Síria havia rios mais limpos e mais bonitos nos quais Naamã poderia se lavar. O rio Farfar, o rio Abana. Mas é aqui que é dada uma lição ao mundo. Quando Deus intervém, quando Deus opera, quando Deus age, é Ele quem dita as regras, não é o homem.
O primeiro passo da sabedoria consiste na obediência. E aí nós vamos ver o general Naamã tendo que se submeter à soberania divina. Submeter-se às regras do Senhor, não às suas próprias regras. O plano de Deus nem sempre é claro para nós, e nem é lógico segundo o nosso próprio ponto de vista. No entanto, o plano de Deus sempre se mostra eficaz e compete a nós obedecermos às ordens e diretrizes do Senhor. Não compete a nós ficarmos indagando, questionando, se levantando contra. Compete-nos obedecer à direção do Senhor. Pois bem, os servos de Naamã salientaram que Eliseu não determinara nenhuma coisa difícil. General, é algo tão simples que ele pediu, algo tão fácil de se fazer. Mergulhe 7 vezes. O que teria ele a perder se banhando no Jordão? Por que, general, esse orgulho, essa vaidade? Por que essa prepotência? Por que essa indignação que você está no coração, general? Faz o que ele mandou, faz o que esse homem de Deus está dizendo. Que custa você se banhar no Rio Jordão por 7 vezes? Somente a intervenção de seus humildes servos impediu que o Naamã desse vazão à sua ira e deixasse de atender a tão simples recomendação. Ou seja, no primeiro momento ele vai ficar indignado, revoltado. Quem sou eu, o general do exército sírio, do poderoso exército sírio que venceu Israel, e agora eu vou ouvir este homem aí, esse profeta, dizendo que eu tenho que me banhar no rio por 7 vezes, esse rio pequeno, de águas lamacentas, que não se compara com os rios que tem lá na Síria. Que não vou fazer isso não. Se não fossem os servos do general sírio a levá-lo a uma conscientização. Poxa, general, faz isso que o homem está pedindo, custa alguma coisa isso ao Senhor? Se Eliseu tivesse pedido algo difícil, Naamã certamente provaria o seu valor. Mas tendo sido convencido pelos seus servos, fez o que Eliseu ordenou e a lepra foi instantaneamente curada. Ou seja, o Naamã se desarma, se dispõe a obedecer e ele vai ver o milagre acontecer em seu corpo. Ele vai ser curado. Esse incidente nos mostra como a arrogância do ser humano é prejudicial e como que a arrogância pode inviabilizar a obra de Deus em sua vida. E é por isso que algumas pessoas não experimentam nelas mesmas a ação graciosa de Deus, por causa da arrogância do coração, da prepotência, da altivez, da vaidade. Há pessoas que não veem a ação de Deus sobre as suas vidas por causa do seu coração altivo, prepotente e arrogante. E no primeiro momento, Naamã estava assim, altivo, prepotente e arrogante. E se não fosse os seus servos a convencê-lo de que não custaria nada obedecer àquela ordem, certamente ele teria continuado com a lepra. E isso aqui nos dá uma lição. Nunca permita que a arrogância, a prepotência e a vaidade esteja sobre o seu coração. Naamã mergulhou nas águas barrentas do Jordão por nada menos que 7 vezes. Ao sair da água pela 6ª vez, ele continuava leproso. E nós temos nisso uma lição sobre a necessidade de uma completa obediência. Ora, se o profeta havia dito que eram 7 mergulhos, então somente depois dos 7 mergulhos ele seria curado. E aí eu fico imaginando na cabeça de Naamã, poxa, já mergulhei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e até agora nada. Mas na 7ª vez que ele mergulhou, ele foi curado. Porém, ao sair das águas do Jordão pela 7ª vez, diz o texto bíblico, lá no versículo 14 de 2 Reis capítulo 5, que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou limpo, ele ficou curado, purificado da sua lepra, porque obedeceu a ordem do Senhor por meio do profeta Eliseu. Ali estava a manifestação do poder de Deus, de cuja conclusão ninguém seria capaz de escapar. E foi por causa dessa sua ação que nós vamos ver agora um Naamã transformado. Ele viu de um modo sobrenatural a cura de Deus chegar sobre o seu corpo. A lepra desapareceu, a sua pele se tornou limpa e lisa como a pele de uma criança. E isso, sem dúvida nenhuma, impactou ele profundamente. Ninguém poderia ser curado conforme Naamã foi e não sair dali uma pessoa diferente. Naamã prontamente confessou que Yahvé é o único e verdadeiro Deus.
e pediu que lhe fosse dada a carga da terra do solo de Israel, que 2 mulas pudessem levar, para que a levasse consigo, a fim de que pudesse adorar a Yahvé diante de um altar de terra. Ou seja, aquilo que aconteceu com ele foi tão sobrenatural, tão impactante, que ele se volta ao Senhor para adorar ao Deus de Israel, aquele que curou a sua vida, que curou o seu corpo de uma enfermidade terrível. E não satisfeito com isso, ele queria ainda levar terra de Israel para a região de Arã. O que representava isso na cultura religiosa daquela época, principalmente para o povo sírio, que era um povo politeísta, idólatra? O que representou esse desejo de Naamã levar a terra de Israel para lá? Dá uma olhada. Nos primórdios da história humana, as pessoas acreditavam que o poder dos deuses estava restrito aos seus próprios países. Naamã quis levar solo israelense para Arã a fim de oferecer sacrifícios a Jeová lá naquele território. Na época de Eliseu, os judeus já não mais acreditavam nisso, mas aparentemente Eliseu foi condescendente com as crenças mais primitivas e infantis de Naamã e permitiu que ele levasse, portanto, da terra de Israel para o seu território. Naamã, portanto, retornou a Eliseu e reconheceu que os deuses sírios eram falsos e que não há outro Deus senão Jeová. Ou seja, a experiência desse milagre impactou Naamã. Impactou ele de uma tal forma que ele reconheceu que os deuses que ele adorava lá no seu território da Síria eram deuses falsos, eram deuses pagãos, e reconheceu o Deus de Israel como Deus verdadeiro. Ele viu um milagre na sua vida, ele viu o sobrenatural. Naamã sabia que o seu senhor, o rei da Síria, havia de continuar em seu culto pagão ao deus Rimon, que era o deus adorado pelos sírios. Mas ele, Naamã, teria de acompanhar o rei, e o seu coração não estaria dedicado a tal culto. Então ele vai dizer para Eliseu isso: olha, eu tenho que acompanhar o rei, porque eu sou o seu general, mas eu não vou estar cultuando ao deus Rimon. Quando eu ajoelhar ali para fazer aquela formalidade religiosa, não é porque eu estou adorando aquele deus, não, ô Eliseu. Eu adoro agora ao Deus de Israel, a esse que me curou de um modo sobrenatural. Ele pediu que Eliseu perdoasse por esse pecado, ao que o profeta lhe respondeu que fosse em paz. E isso indicava uma certa liberalidade da parte de Eliseu com o próprio Naamã e a solução para um problema de consciência. Ou seja, tudo bem, Naamã, faz o que você tem que fazer, é o seu ofício que você tem que ali realizar quando o seu rei tiver que adorar o deus Rimon, mas você não vai estar ali cultuando aquele falso deus, mas sim ao Deus de Israel. Então o Eliseu acaba consentindo com isso, dizendo: vá em paz na sua consciência. Só que essa história de Naamã, que é uma história riquíssima, vai nos mostrar também o oportunismo de seu servo Geazi. Geazi ficou cobiçando os presentes que Naamã quis dar a Eliseu e que Eliseu rejeitou, e nisso o Geazi acaba vendo uma oportunidade de tentar tirar alguma vantagem para si. O rei de Arã tinha dado a Naamã 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa, ou seja, uma grande fortuna como pagamento pela cura de seu general. Ou seja, antes mesmo de Naamã ser curado, ele já estava levando tesouros para presentear àquele que haveria de curar o general sírio. Naamã tentou dar os presentes a Eliseu, que se recusou terminantemente a aceitá-los, embora este nada tivesse cobrado pelos seus serviços. Naamã ficou tão impactado, tão impressionado com a cura, com o milagre, com o presente, com a dádiva, com a bênção que ele recebera, que ele quis presentear Eliseu, e Eliseu se recusou a não receber. Ele não queria e nem cobrou nada por aquilo. Ele apenas ministrou da parte do Senhor. E é aí que entra o oportunismo de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, depois de ter ido embora ali da casa de Eliseu, o Geazi, movido pela cobiça e pelo interesse, pelo dinheiro, por aqueles presentes, interesse pelo ouro, pela prata, pelas roupas, que Eliseu, o seu mestre, tinha se recusado, ele não conseguiu resistir àquilo e seguiu atrás do general sírio Naamã, para abordá-lo no meio do caminho, contando uma mentira. Geazi disse uma inverdade a Naamã,
afirmando que Eliseu mudara de parecer, precisando agora de algum dinheiro e de boas vestes. Ou seja, a cobiça de Geazi o levou a mentir, o levou a contar uma inverdade, a manipular algo por causa de interesses escusos, por causa da cobiça do seu coração. Olha o que a cobiça pode fazer com uma pessoa, pode levá-la a mentir, a agir de um modo desonesto e desonroso. Imediatamente Naamã entregou a Geazi o que lhe solicitou. Naamã acreditou naquilo. Olha, ele é Geazi, ele é o servo de Eliseu, então se ele está dizendo que o seu senhor pediu isso, eu vou dar. E assim, pelo menos de um modo temporário, Geazi se tornou um homem rico, ou seja, ele recebeu ali aqueles presentes. As mudas de roupa, uma parte de ouro, uma parte de prata, ou seja, Geazi agiu de um modo mentiroso e desonesto, achando que ninguém saberia do que ele estava fazendo. Mas quando ele volta para a casa de seu senhor, para a casa de seu mestre Eliseu, o profeta vai perguntar: onde você estava, Geazi? E a resposta de Geazi foi uma outra estúpida mentira. Veja como um pecado leva a um outro pecado. Veja como uma mentira leva a uma outra mentira. Veja como uma desonestidade leva a uma outra desonestidade. E para encobrir o seu estúpido erro, olha o que Geazi disse: teu servo não foi a parte alguma, ou seja, na maior cara lavada, ele mente para o seu mestre, ele mente para o profeta Eliseu. Como castigo, a lepra de Naamã apareceu subitamente no corpo de Geazi, porque Eliseu havia dito: olha, você está mentindo, eu estava com você em espírito, eu vi o que você fez, o Senhor me mostrou. E o profeta disse que ele, Geazi, e os seus descendentes seriam afligidos por essa enfermidade, seriam afligidos também pela lepra. Ou seja, a punição de Geazi foi tão severa porque ele mentiu, ele foi desonesto, ele foi desonroso, e foi tão severa quanto o milagre que fora extraordinário, o milagre recebido por Naamã. Ou seja, o Geazi acabou colhendo as consequências de sua mentira. Se Naamã foi curado de um modo sobrenatural, Geazi também foi punido de um modo sobrenatural por causa da sua mentira, desonestidade, desonra, tudo por causa da cobiça do seu coração. Veja onde o erro de Geazi o levou. Diante disso, quais são as lições espirituais que nós podemos tirar para as nossas vidas da experiência de cura sobrenatural vivida por Naamã? Vamos ver aqui algumas dessas lições. Primeiramente, temos que ver que Jesus mesmo menciona Naamã lá em Lucas 4:27. Jesus faz uma alusão à cura que Naamã recebera como exemplo da graça de Deus sobre a sua vida. Mesmo sendo ele um gentio, um não-judeu, Jesus mostra que a graça de Deus não estava limitada apenas ao povo de Israel, mas se estendia a todos os povos. E isso antecipou a universalidade da missão cristã e o raiar de um novo dia para a humanidade. Ou seja, nós já vamos ter no Antigo Testamento, na experiência de Naamã, uma demonstração da graça de Deus estendida a todos os povos. Mas também nós podemos extrair lições espirituais diversas para a nossa vida através dessa experiência de Naamã. E essas lições espirituais proporcionam a nós insights valiosos na nossa jornada espiritual e na nossa relação de comunhão para com Deus. E quais são essas lições? Vamos ver aqui algumas delas. A primeira lição: humildade diante de Deus. Naamã era um comandante militar poderoso, mas sua condição de leproso o levou a buscar ajuda além da sua própria habilidade e status. A humildade diante de Deus é fundamental para receber as suas bênçãos. A primeira lição que nós tiramos para a nossa vida da experiência de Naamã é que o coração humano, quando é altivo, prepotente e arrogante, não consegue receber as bênçãos graciosas da parte de Deus. Se há uma coisa que nós seres humanos temos que entender, é que há alguém acima de nós, há um Deus sobre todas as coisas. Toda arrogância, prepotência, toda vaidade, todo orgulho, toda autossuficiência, toda altivez de coração sempre é um obstáculo para que o ser humano receba a ministração do Senhor. E aí, na experiência de Naamã, Deus o permite ser acometido por aquela enfermidade, para que diante daquela situação ele pudesse se humilhar diante de Deus.
Será que você não precisa humilhar o seu coração diante do Senhor? Será que você não tem sido uma pessoa arrogante, prepotente, vaidosa, altiva, cheia de si, achando que basta-se a si mesmo? Saiba de uma coisa, humildade diante de Deus é algo fundamental. A segunda lição, obediência à orientação divina. Naamã recebeu instruções específicas do profeta Eliseu sobre como ser curado. A sua disposição em seguir essas instruções, mesmo que parecessem simples ou inusitadas, demonstra a importância da obediência à vontade de Deus. No primeiro momento, ele não entende essa instrução de se banhar no Rio Jordão por 7 vezes. Ele acha aquilo um absurdo. Só que depois que ele é convencido pelos seus servos a obedecer aquela ordem, ele vai ver, portanto, a ação de Deus sobre a sua vida. Então a segunda lição que nós chamamos para nós é que é necessário obedecermos às orientações que Deus nos dá. Não podemos ser pessoas que questionam a direção de Deus, que se levantam contra ou se rebelam contra as suas diretrizes. É necessário haver obediência. A terceira lição, a simplicidade da fé. A cura de Naamã não envolveu rituais complexos ou exigências extraordinárias. Foi a simplicidade da fé e a obediência que desencadeou o milagre. Às vezes nós buscamos soluções elaboradas quando Deus pede uma resposta simples e confiante. É isso que me chama a atenção. Não foi nada espetaculoso, não foi nada pomposo, foi algo muito simples. Se banhar no Rio Jordão por 7 vezes. E fazer isso mediante a fé. Ou seja, Deus opera mediante a fé do nosso coração. E a fé tem que ser sempre a expressão simples de um coração que confia em Deus. Não foi ali feito nenhum ritual pomposo, espetaculoso, não. Apenas algo simples que pela fé Naamã deveria fazer em obediência a Deus. Quarta lição, a universalidade da graça de Deus. A cura de Naamã foi um lembrete de que a graça de Deus não conhece fronteiras étnicas, nacionais ou sociais. Ela está disponível a todos que a buscam com um coração sincero. E aí tem uma lição muito interessante para nós. Sabemos que o Antigo Testamento nos apresenta os atos de Deus em relação ao seu povo Israel. Porém, o Antigo Testamento nos mostra a graça e a bondade de Deus se estendendo para outros povos, como foi o caso de Naamã, que era um inimigo de Israel, mas diante de uma situação tão difícil em sua vida e diante do quebrantamento do seu coração, ele vê a graça de Deus operar sobre a sua vida. Então, nesta experiência dele, nós vamos aprender sobre a universalidade da graça do Senhor. Quinta lição, a importância da cura interior. A lepra de Naamã não era apenas uma doença física, mas também uma metáfora para a necessidade de cura interior. A sua purificação física foi acompanhada por uma transformação espiritual, destacando a importância de buscar a cura para as feridas emocionais e espirituais. Ou seja, podemos tirar uma lição desta experiência de Naamã, de que além de uma cura física, Deus quer operar uma cura em nosso interior. Curar nossas emoções, os nossos traumas, curar a nossa vida espiritual, enferma e doente pelo pecado. Naamã experimentou uma cura sim no seu corpo, mas também ele foi curado espiritualmente, pois ele conheceu o Deus único e verdadeiro. Ele conheceu o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, e passou a adorá-lo. Então nós podemos tirar como metáfora que a cura do corpo de Naamã também representa a necessidade que temos de cura em nosso interior, cura espiritual, cura emocional. Sexta lição, a revelação da soberania de Deus. A cura de Naamã foi um testemunho da soberania de Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, as soluções para os nossos problemas vêm quando reconhecemos que Deus está no controle e confiamos nele plenamente. É verdade que as enfermidades, males e dificuldades da vida, todos nós seres humanos podemos passar, experimentar e viver, como foi o caso de Naamã. Mas também é verdade que existe um Deus que é soberano. E esse Deus que é soberano pode operar em nossas vidas segundo a sua vontade, segundo os seus intentos, ao seu tempo, ao seu momento. E assim aconteceu com Naamã. Mesmo sendo alguém acometido por uma enfermidade, como qualquer outra pessoa poderia ter pego, mas ele viu a soberania do Senhor em ministrar sobre a sua vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e que tem poder para operar na vida daqueles que se achegam a Ele com o coração quebrantado e dependente. Sétima lição, a gratidão como resposta.
Após ser curado, Naamã expressou sua gratidão a Deus e ao profeta Eliseu. A gratidão é uma resposta apropriada à obra de Deus em nossas vidas. E é essencial para manter um coração alinhado aos princípios espirituais. Portanto, se você na sua vida receber algo do Senhor, uma bênção, a sua graça manifestada sobre você, tenha um coração agradecido. Porque o coração agradecido é o coração que reconhece a ação de Deus sobre as nossas vidas. Naamã ficou impactado, impressionado por ver a cura milagrosa e sobrenatural do seu corpo. E aí prorrompeu, explodiu do seu coração um sentimento de gratidão. A gratidão sempre é o reconhecimento por aquilo que Deus faz e opera em nossas vidas. Oitava lição, a importância do testemunho. A história de Naamã é um testemunho poderoso do poder de Deus. Compartilhar nossa experiência espiritual com os outros pode inspirar fé e encorajar aqueles ao nosso redor. E foi o que Naamã fez, ele testemunhou o que aconteceu com ele. Assim também na sua vida e na minha, quando nós recebemos de Deus sua graça, sua bênção, sua ação, sua operação sobre as nossas vidas, que possamos testemunhar, porque o nosso testemunho não apenas glorifica o nosso Deus, como também levam as pessoas a buscá-lo, a se submeter a Ele, a honrá-lo. Portanto, dê testemunho daquilo que Deus tem operado em sua vida. Nono, a cura como um processo. A cura de Naamã não ocorreu instantaneamente, muito embora foi uma cura rápida, mas ela foi um processo. Isso reflete a jornada espiritual, onde o crescimento e a transformação muitas vezes requerem tempo, paciência e persistência. No caso de Naamã, a gente sabe que a cura aconteceu naquele mesmo dia, mas teve um processo, 7 mergulhos. Mas isso nos traz uma lição, que a cura de Deus em nossas vidas, tanto no corpo, mas principalmente na alma, é um processo ao longo do tempo. E esse processo vai acontecendo à medida que nós temos paciência e persistência em aguardar no Senhor. Portanto, a lição que nós podemos tirar, a nona lição que podemos tirar da experiência de Naamã, é que a cura de Deus em nossas vidas é sempre um processo. E 10ª e última lição, a busca sincera de Deus. Naamã buscou a Deus de forma sincera em sua necessidade. Sua busca sincera é um lembrete de que quando buscamos a Deus de todo o coração, encontramos a resposta para as nossas aflições espirituais e físicas. No caso de Naamã, certamente o orgulho, a vaidade, a prepotência imperavam em seu coração. Mas foi diante daquela enfermidade que chegou à sua vida que ele se humilhou. E que ele foi buscar a Deus para que algo pudesse acontecer em sua vida, para que ele pudesse ser curado. Às vezes, Deus permite acontecer certas situações em nossas vidas para quebrantar o nosso coração, para que possamos buscá-lo de um modo sincero, humilde e dependente da sua graça, dependendo do seu poder. Portanto, nunca permita que as circunstâncias adversas sobre você continuem a manter o seu coração arrogante, prepotente e altivo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque o Senhor de todo o teu ser e aguarde nele e espere nele. Deixe ele operar segundo a sua soberana vontade. São essas as lições que nós tiramos para a nossa vida da experiência de Naamã. O homem que recebeu de Deus uma cura sobrenatural de uma enfermidade que tanto humilhava. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, acione o sininho para que você possa ser notificado para os conteúdos que sempre disponibilizamos aqui no nosso canal Estudo Bíblico. Aproveite para explorar aqui o canal, tem muito conteúdo legal e interessante aqui no canal Estudo Bíblico. Você vai ter aqui lives sobre a vida e obra de Jesus, sobre o reino de Deus, sobre a vida em família e outros estudos muito ricos para a sua vida espiritual, para a sua compreensão das Sagradas Escrituras. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.